Oi, este é um vídeo para quem busca uma vida mais calma, uma vida mais lenta, uma vida mais tranquila. Então eu vou contar 7 coisas que eu estou incorporando na minha rotina, algumas eu já incorporei, outras eu estou começando a praticar agora para tornar a minha vida mais lenta, a minha vida mais calma. Eu sou uma pessoa extremamente agitada e nós temos hoje em dia muitos ruídos, muitas coisas que não só de barulho, né? Como temos uma rua barulhenta aqui, mas não só de barulho. Hoje tudo é muito rápido, é tudo muito... Existem vários tipos de ruídos na nossa vida, né? O tempo todo a gente abre as redes sociais, tem ali um ruído de informação muito alta. E uma informação muito superficial, muitas vezes uma informação incorreta. As ruas hoje são muito barulhentas, como você pode ouvir. Então tudo isso gera muitos ruídos na nossa vida, né? Existem muitos livros sendo lançados ao mesmo tempo. Existe muita coisa sendo feita ao mesmo tempo. E se a gente não desacelera, se a gente não bota o pé no freio, se a gente não escolhe o que nós vamos absorver, o que nós vamos deixar chegar até nós, tudo fica muito caótico, tudo fica muito apressado, muito as coisas atropelando umas outras, sabe? E assim, eu brinco que pra me estressar precisa fazer fila indiana, porque é uma coisa de cada vez. Mas como a gente tá vivendo em um mundo onde existe um saber do que tá acontecendo em muitas partes ao mesmo tempo, a gente fica sabendo de coisas que acontecem nos Estados Unidos, em Israel, na Coreia, na Rússia, ao mesmo tempo. E assim, embora isso seja informativo, seja interessante, nós precisamos tomar cuidado com o tipo de informação que nós estamos recebendo, porque pode ser que a gente consuma informações ruins, informações falsas, informações que vão mais nos estressar do que nos fazer levar uma vida tranquila, né? As redes sociais, elas vão informando o que as influencers estão fazendo. E aí a gente se pergunta, né? Como que isso vai agregar valor na minha vida? Não é uma crítica, eu não tô querendo criticar nada nem ninguém. Não é o objetivo deste vídeo. Essa intensidade de conhecimento sobre a vida das outras pessoas, muitas vezes nós ficamos agitados pelo que estamos fazendo com a nossa própria vida, né? Então a gente começa a entrar numa pira do que a gente deveria estar fazendo, do que a gente precisa fazer, e isso se torna algo muito cansativo, né? Eu sou uma pessoa que eu sou ligada no 220, então eu sempre quero fazer alguma coisa nova, eu quero resolver as coisas, eu quero ir lá e fazer acontecer. Tem uma irmã na igreja, eu acho muito engraçada, uma senhora, eu sou apaixonada por ela, e ela me apelidou de formiguinha, justamente porque eu estou ali o tempo todo fazendo alguma coisa, tentando resolver alguma coisa. Eu sou uma pessoa muito agitada e eu preciso trazer a calma pra minha vida, eu preciso desacelerar, eu preciso o tempo todo cuidar para não pisar muito fundo no acelerador. E existem algumas práticas que eu estou incorporando na minha rotina hoje para que isso seja real na minha vida, para que de fato eu consiga tirar o pé do acelerador e botar um pouquinho o pé no freio, viver uma vida mais lenta. Esses dias eu me aventurei, postei pela primeira vez no Substack. Achei super legal esse modelo, eu gostei de lá. E dentro de ter gostado muito de lá, eu até pensei em trazer mais vídeos pra cá. Eu tenho vários vídeos que eu editei, que estão prontos para subir, eu não coloquei aqui no YouTube por alguma razão. Mas esses dias compartilhando algumas coisas por lá, eu vou deixar até o link na descrição, se você quiser. Tem o meu site, você pode entrar por lá e lá ficam todas as minhas redes sociais. Inclusive, se você quiser me seguir no Instagram ou... eu não uso mais outras redes sociais, né? Aqui o YouTube, o Instagram e o Substack, isso é tudo. Compartilhei no Substack sobre... como eu era apressadinha quando eu era criança, isso, né, perpetuou na minha vida, mas como muitas vezes a gente vive na expectativa de algo. E eu dei o exemplo das minhas viagens de carro com os meus pais, né? Eu entrava no carro já perguntando, já chegou? Tá chegando? Como que tá? Em quantos minutos a gente chega? Falta muito tempo? E eu realmente acompanhava no relógio para ver, para tentar controlar ali o tempo que faltava para chegar naquela ansiedade de estar na praia ou de estar na roça, ou então estar no clube que nós íamos. Tudo isso sempre me gerou muita ansiedade, eu queria chegar logo, e isso me fez refletir sobre quantas vezes nós estamos vivendo a nossa vida querendo chegar logo em algum lugar com a pressa, né? A gente perdeu muito a alegria da jornada, porque a pressa, ela faz isso. Ela não apenas é a inimiga da perfeição, porque quando a gente faz as coisas com pressa, a gente faz as coisas tortas. Mas quando a gente vive numa pressa, nós também perdemos a alegria da jornada, aproveitar as paisagens, sabe? Aquela parada gostosa ali onde a gente come um mingau de milho verde, onde a gente come um pão de queijo. Eu sou muito mineira, claramente. Muitas vezes nós estamos nessa jornada querendo chegar no ponto final, quando na verdade nós deveríamos estar aproveitando o que nós estamos vivendo, o processo.
Eu quero falar com você neste vídeo é sobre desfrutar do processo, sobre aproveitar o processo. E o processo ele acontece na nossa rotina, no nosso cotidiano, né? A gente espera muito pelo dia do casamento, pelo grande dia, mas a nossa vida ela acontece nos dias comuns, né? O noivado ele acontece nos dias comuns, o casamento é um grande dia, é um dia super especial, mas é um dia e os nossos processos, a nossa jornada, a nossa vida, ela acontece na nossa rotina, né? O que dita quem nós somos não é o que fazemos em dias especiais, mas é o que fazemos com a nossa rotina. Por isso, com esse foco em viver uma vida mais lenta, uma vida mais intencional, uma vida menos apressada, eu listei algumas coisas que eu tenho feito para acalmar, para colocar o pé no freio de uma forma mais prática, de uma forma mais concreta na minha rotina, sem deixar as coisas muito no campo das ideias. E a primeira coisa que eu fiz foi parar de assistir vídeos pulando. Às vezes eu chegava numa parte um pouco mais extensa de uma série e eu já pulava, então uma parte que estava meio enfadonha e eu já pulava, ou até um vídeo aqui no YouTube eu começava a assistir e eu ia pulando partes. E muitas vezes as pessoas vão atrelar isso à produtividade. Não, é porque eu quero chegar, ver só o que eu quero e tudo, mas isso não é a vida. Né? A vida, às vezes, a gente passa por partes que a gente não quer, partes que a gente não quer ver, que a gente quer pular, mas isso me desacelerou muito. Então eu comecei a assistir as coisas completas, as coisas inteiras. Isso também me fez largar muita série, que se tem muitas partes em uma série que eu não gosto, eu vou parar de assisti-la, porque eu vou ter aquele desejo enorme de pular aquelas partes e eu não posso mais pular essas partes porque eu combinei comigo mesma de não pular mais nada. Então eu abandono essas séries e vou para outras que eu gosto mais, que eu não preciso pular, que eu não quero pular. Então isso me fez abandonar também algumas séries ruins que eu assistia pelo puro romance. Eu sou essa pessoa, água com açúcar. Mas isso foi muito bom pra mim. Inclusive aqui no YouTube, alguns vídeos que eu começo a falar assim, não, essa pessoa não tá indo pro ponto que eu quero, eu simplesmente saio do vídeo. Porque eu posso fazer isso. Que eu não posso é ficar pulando pra acelerar a minha vida. Então, essa é uma coisa que eu cortei. O braço disso, de não acelerar a minha vida, eu comecei a ouvir os áudios na velocidade normal deles, na velocidade certa deles. E isso é um desafio pra mim, porque eu sou uma pessoa agitada, eu falo rápido. Aqui nos vídeos, eu acalmo a minha fala muito, porque na vida real, assim, quando eu estou conversando, normalmente eu disparo e eu falo muito rápido, sabe? Quando eu vou da escola bíblica, as pessoas falam que elas percebem o meu nervosismo, porque nos primeiros minutos eu vou lá e disparo e aos poucos eu vou acalmando. Então, assim, eu já tenho uma tendência a falar rapidamente. Por isso eu quero ouvir as coisas rapidamente, mas eu preciso desacelerar. E por isso eu tenho ouvido os áudios, ouvido as coisas tudo na velocidade 1. E você pode pensar, nossa, que perda de tempo. Não, não é uma perda de tempo, porque quando a gente pensa que, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu tenho uma amiga que ela fala muito devagar. E sempre, os áudios dela eu colocava até na velocidade 2, nem era na 1,5. E eu falei, poxa, minha amiga não merece nem esse 1 minuto de áudio que ela me mandou. E cara, ela merece muito mais do que isso, sabe? Ela merece meu tempo. As pessoas merecem meu tempo. Então, eu comecei a desacelerar, isso é bom pra mim, isso é bom pro outro, eu dou mais atenção ao que o outro está falando. Então, eu realmente, isso é uma coisa que eu tirei da minha vida, é escutar os áudios rápidos. A pessoa, ela demorou 1 minuto pra fazer aquilo pra mim, por que que eu vou ser tão chata, colocar o meu tempo colocar meu tempo num pedestal tão alto a ponto de o que ela falou não é relevante o suficiente para eu gastar meu tempo ouvindo. E isso é algo que me fez refletir até como eu estou levando as minhas relações, sabe? Será que numa conversa, cara a cara, face a face, pessoalmente, eu quero colocar a pessoa na velocidade 1,5? Eu quero agilizar a pessoa no que ela tá falando? Não, eu preciso cultivar a calma, eu preciso cultivar a paciência nessas conversas comuns. A terceira coisa que tá sendo um problema pra mim, porque é algo que vem muito natural, é assistir a Reels e a Stories. Porque aquilo são pequenos recortes da vida das pessoas, da minha vida também, porque eu também posto nos Stories. E são pequenos recortes com informações muito curtas, muito superficiais, que aceleram. Porque você vai de um pro outro, você vai pulando de um pro outro numa velocidade muito rápida. E isso são recortes muito rápidos. E ainda mais quando a gente vai pro Rio, sabe? Que é aquela coisa que é tudo cortado, as cenas têm menos de 1 segundo, cara. Menos de 1 segundo, já corta e já mostra outro. E são várias cenas no mesmo vídeo.
E a vida, ela é diferente disso. A vida, ela não é ágil assim, sabe? Existe a parte em que você está saindo da cozinha e indo para o seu escritório. Então, eu preciso desacelerar. Eu preciso entender que a vida é mais lenta do que isso. E isso é importante para mim. Por isso, eu reduzi muito, estou reduzindo, na verdade isso é um problema pra mim, porque é uma tendência, né? O meu dedo, ele vai direto no Instagram e quando ele... Agora, aconteceu uma coisa inédita, eu não sei se vocês separaram isso, porque antes eu, como uma pessoa que gosta dos meus próprios stories, eu ia pros meus próprios stories, assistir aos meus próprios stories, mas quando eu terminava de assistir aos meus próprios stories, fechava e acabava. Agora não. Agora o Instagram me leva pro story da primeira pessoa que tá em seguida, então assista aos meus. E depois disso eu vou pro das outras pessoas e quando eu vejo eu estou ali há um tempão e eu não queria estar ali, eu queria só ver os stories que eu postei pra ver se eu não falei nenhuma besteira ou pra falar, uau, que gracinha, Catarina. Mas daí eu fico assim, cara, eu já tô aqui há quanto tempo? Então as redes sociais, elas são muito prontas pra nos capturar, por isso tem sido um desafio eu sair mesmo do Reels, eu sair mesmo. E aí tem os meus amigos que me mandam Reels incríveis que eu morro de rir, mas quando eu vejo eu tô ali deslizando por muito tempo. E eu não quero isso, eu quero reduzir o meu tempo nesse tipo de conteúdo, eu quero ir para os conteúdos que são mais profundos, né? O Reels é um conteúdo muito superficial que me arranca muitas gargalhadas, mas eu quero gargalhar, mas eu não quero que a minha vida seja tão rápida, tão apressada. Eu não quero gastar tanto tempo, tanta vida em Reels. E isso é uma coisa que eu tenho feito para desacelerar. E é engraçado, né? Porque a gente acha que a gente vai desacelerar a nossa vida. Nós seremos menos produtivos, nós seremos mais pacatos, nós seremos mais... não sei, conheceremos menos, teremos menos informação, quando na verdade é o oposto, né? Quando a gente desacelera a nossa vida, a gente consegue aprofundar naquilo que a gente quer aprofundar e não fica recebendo informações inúteis, informações que não nos interessam. Nós temos uma vida mais intencional quando a gente desacelera e eu tenho experimentado isso nesses dias que tenho buscado mais essa vida lenta. A quarta coisa, isso é algo que eu tenho feito há mais tempo, isso mudou a minha vida, isso tem sido muito, muito importante pra mim, é comer à mesa e sem o celular. Há uns meses eu fiz um desafio com algumas amigas da gente fazer algumas coisas, uma lista de hábitos, e dentro dessa lista, uma das coisas que eu coloquei é comer à mesa e sem o celular. Eu tenho apreciado melhor a comida, eu tenho apreciado melhor as conversas, eu tenho treinado a virtude da paciência, mesmo quando às vezes as conversas são chatas e eu quero, sabe, botar no 2.0, por favor, termine essa história. Não, isso tem me treinado a ser mais paciente, a ser uma pessoa melhor. Quinta coisa é dirigir com calma. E isso a vida me deu uma chacoalhada, né? Nos últimos meses, no último ano, nós batemos o carro 2 vezes, né? Meu marido estava dirigindo, eu não estava no carro nenhuma das 2 vezes, graças a Deus por isso, que eu não estava no carro porque eu fico muito impressionada e tudo mais. Mas a segunda vez nós tivemos perda total no carro. E assim, a primeira vez nós ficamos 4 meses sem o carro, a segunda vez foi perda total, a gente ainda nem comprou o nosso segundo carro. Enfim, é esse momento que nós estamos agora procurando um carro. E eu percebi que eu preciso dirigir com mais calma, que se eu sair atrasada, a culpa é minha. Eu não preciso sair igual uma louca pelo caminho, sabe? De forma até muitas vezes irresponsável. Então isso me fez refletir muito sobre como eu estava dirigindo, e uma das coisas que eu decidi fazer é dirigir com calma. Mesmo que eu tenha uma certa ansiedade até infantil, desde a minha infância, de querer chegar rápido nos lugares, o trajeto é uma perda de tempo, mas não, eu quero que o trajeto seja também intencional, seja seguro para mim, para as pessoas que estão comigo. Então uma coisa que eu fiz e que tem sido bom pra mim é desacelerar literalmente no carro, sabe? Ser menos afoita para chegar nos lugares. Sexta coisa é colocar o celular para dormir antes de mim e acordá-lo depois do meu tempo, sabe? Tratá-lo meio como uma criança. Às vezes a gente quer, imagina, né? Os pais queiram um descanso da criança, né? Coloca a criança para dormir às 8, vai dormir às 10 e acorda às 5 e acorda as crianças às 7. Falo o que eu penso que será a minha realidade no futuro, se essa for da boa vontade de Deus. E eu quero tratar o meu celular assim, sabe? Eu quero colocá-lo pra dormir e eu quero acordá-lo pela manhã. Então hoje eu não coloco mais o celular pra carregar do meu lado da cama. Antes ele carregava à noite. Na verdade eu nem tenho colocado meu celular pra carregar. Quando ele fica sem bateria durante o dia eu coloco ele um pouquinho pra carregar, mas nunca chega no 100%. Você tá destruindo o seu celular, Catarina? Tudo bem, eu estou me construindo nesse tempo. Tudo bem, eu destruí meu celular desde que nesse processo eu me construo uma pessoa melhor.
Então, eu tenho me afastado muito do celular, isso é muito bom pra mim. Eu tenho visto melhoras em mim, né? A minha manhã, ela é mais lenta. Antes eu começava o meu dia, eu sempre começo meu dia fazendo devocional. Daí o que eu fazia? Eu fazia devocional, mas eu postava pra incentivar as pessoas. Então eu fotografava e postava imediatamente. Hoje em dia, às vezes eu tiro foto, às vezes nem isso. Hoje eu fui pegar meu celular, eram quase 8 horas da manhã, eu fiquei tão feliz por isso. O que eu fazia era pegar o celular e eu ia postar, mas quando eu vi eu já estava ali passeando pelos stories das pessoas. Não é isso que eu quero uma manhã lenta. Então eu tiro a foto, eu não posso entrar em nenhuma rede social. Na academia, mesma coisa, eu fico olhando, encarando ali o Notion, onde tem o meu treino, enquanto eu espero os 1 minuto infindáveis da academia, onde eu não posso ler. O que é 1 minuto para eu ler, para eu anotar alguma coisa? Não é tempo suficiente, mas ao mesmo tempo é um tempo em que eu poderia ficar ali no Instagram, mas eu não fico, eu fico ali olhando pro meu Notion, esperando e vendo o que eu vou fazer em seguida, qual é o próximo exercício. Isso me fez muito bem. Então eu adiei em 2 horas o tempo de começar a usar o celular. À noite ainda tem sido uma questão que eu preciso melhorar, mas eu tenho conseguido desconectar dele antes, sabe? Essa noite ele dormiu no sofá e eu nem vi ele, eu só vi ele hoje. Quando eu olhei, a pessoa falou assim: olha, meu celular tá aqui, eu nem peguei ele. Foi tão legal quando eu vi que eu nem tinha percebido a falta que o celular tinha me feito. E foi muito gostoso, eu senti muito bem nesse momento. E é bom, né? Eu senti que eu vivi a minha manhã. E eu nem tinha percebido tanto que eu tinha vivido a minha manhã, até que eu percebi que o meu celular não tinha influenciado em nada. Eu não sabia de nada da vida dos outros ou o que aconteceu na China durante essa madrugada. E isso foi muito produtivo, foi muito gostoso pra mim. Senti que realmente eu estou desacelerando a minha vida. Então, a sexta dica é essa: coloque o seu celular pra dormir, sabe? Não acorde, olhe pra ele imediatamente, nem que ele não seja a última coisa que você vê antes de dormir, antes de fechar os olhos. A última coisa é o ócio. Eu li um texto ontem no Substack que eu gostei sobre deixar o ócio. Por favor, me deixe ficar entediado. E isso é muito importante. Nós precisamos do tédio, nós precisamos pensar na morte da Bezerra, nós precisamos encarar os nossos próprios pensamentos, sabe? Nós precisamos ser capazes de suportar os nossos pensamentos. Esses dias eu li, acho que foi nesse livro Liturgia do Ordinário, eu tenho 90% de certeza que foi nesse livro que eu li, que eles fizeram um experimento onde eles deixaram as pessoas em uma sala, se elas apertassem um botão, elas levavam um pequeno choque, mas elas precisavam ficar ali por um período de tempo fazendo absolutamente nada. E algumas pessoas, na verdade, acho que era uma grande porcentagem, acho que mais de 50% das pessoas ficavam apertando o botão para levar em choque, porque o tédio era algo insuportável para elas, então elas apertavam o botão para levar um choque. E isso é muito preocupante, né? A gente acha insuportável ficar com nós mesmos, a gente acha insuportável a nossa própria presença. Então, eu tenho me estimulado muito a ficar à toa, a deixar a minha mente devagar. Isso é algo que eu faço há muito tempo, mas que é muito fácil. Eu preciso ficar o tempo todo vigilante, porque é muito fácil que o celular ocupe todo o ócio do meu dia. Então eu tenho dedicado tempo para não pensar em nada, não fazer nada. Na verdade, pensar em algo eu sempre vou pensar, né? Mas deixar a minha mente pensar no que ela tá ali processando, no que ela tá ali resolvendo naquele momento, e ficar distante dos afazeres, distante das coisas por um curto período de tempo no meu dia. Isso é muito importante, isso clareia a mente. E quando a gente começa a pausar a vida, assim, quando a gente não é pausar a vida, né? Quando a gente começa a viver a vida no aqui e no agora, não é pausar, mas é simplesmente não querer estar no futuro o tempo todo. Quando a gente começa a viver dessa forma, nós conseguimos ver melhor o que está ao nosso redor, sabe? A gente consegue contemplar o tempo, sentir o cheiro das coisas, admirar as cores das flores, os aromas. A gente consegue estar no momento, e isso é muito bom, porque a vida ela tá passando aqui agora. Como é bom estar aqui, estar prestando atenção no que eu estou te falando agora, né? Isso traz uma sensação de estar vivendo e não sobrevivendo. Não estar o tempo todo querendo chegar em algum lugar com uma pressa descabida. É muito gostoso a gente estar no presente, parar para ler um livro e entender que o livro é lento, o livro ele é devagar, e tá tudo bem ser devagar, tá tudo bem se delongar em uma página. A gente não precisa ficar pulando de uma página para outra como a gente pula de um rio para o outro. Então essas 7 práticas que eu coloquei na minha rotina, elas têm sido
essenciais para que eu aproveite o momento, para que eu tire a pressa da minha vida e eu viva. Porque se eu tô com pressa o tempo todo, eu tô esquecendo que a vida está passando, que a vida está acontecendo. Daqui a pouco eu sou uma senhora de 60 anos e que dia lindo vai ser este. Mas eu não quero que a minha vida seja voltada para chegar a este dia, né? Onde tudo vai estar resolvido, até porque tudo nunca vai estar resolvido, né? Eu vou morrer inacabada e com muitas coisas a serem feitas. Então, que enquanto eu estiver fazendo as coisas que eu preciso fazer, que eu esteja nelas e não apressadas para as próximas coisas. Isso é um grande desafio para mim, porque eu sou uma pessoa agitada. E a gente também precisa equilibrar, né? Porque existe a produtividade, mas eu sou muito mais produtiva quando a minha vida é mais lenta. Porque é sobre fazer melhor aquilo que eu estou me propondo a fazer e fazer aquilo que eu devo fazer e não me encher de tarefas insignificantes. Mas isso é um assunto para um outro momento. Por hoje eu queria falar sobre isso, sobre essas 7 práticas que eu tenho incorporado na minha vida para viver uma vida mais lenta e sobre como isso tem sido muito eficaz e muito bom para mim, para viver o aqui e o agora. E é isso, né? O nosso desafio é viver o presente, não deixar a nossa mente ficar gangorrando tanto pro passado e pro futuro. Ela vai fazer isso, mas nós precisamos estar mais conscientes do momento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu joinha, comente aqui o que você achou, alguma coisa que você faz para você desacelerar a sua vida. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Um beijo e até a próxima.